Olá, hoje nós vamos falar sobre o módulo 4, o que observar num PDV. É importante que a gente... Olá, hoje nós vamos falar sobre o módulo 4, o que observar num PDV. É importante que a gente relembre que passamos por alguns módulos. Como é um PDV, qual é a importância das categorias, qual a importância da layoutização, qual a importância de exibir os produtos. Agora, nesse módulo, a gente está falando especificamente para você, que entra na loja como um consultor de vendas, como um orientador da indústria e assim por diante. Este é um olhar que você tem que ter para verificar quais são as melhores oportunidades que você pode encontrar para expor os nossos produtos ou até para conversar a respeito deles. Então, o que observar no PDV, mas com um olhar de consumidor e com um olhar de consultor orientando aquele que lhe atende dentro da farmácia. Pode ser um comprador, pode ser o proprietário, pode ser um outro gestor e assim por diante. Que oportunidades a gente tem? Então, a primeira é aquela história. Quando eu piso na farmácia, eu tenho que olhar quais são os aspectos da farmácia, aonde os meus produtos estão expostos. Quanto mais neófito eu for, quanto mais eu estiver chegando numa farmácia, mais importante. De lá da porta eu consigo encontrar nos medicamentos, eu verifico lá da frente aonde estão os produtos que eu represento, aonde estão produtos que eu estou levando alguma condição comercial interessante e assim por diante. Então, aspectos gerais da farmácia são importantes. O que estão sendo expostos nas pontas de gôndola, o que estão sendo expostos nos cestões. Tudo isso para pensar aonde posso oferecer oportunidades, aonde posso descobrir oportunidades, aonde posso arrumar melhor para ter oportunidades. Lógico, é importante que eu verifique aonde estão colocados os medicamentos, aonde está o RX, aonde está o genérico, aonde está o produto de marca, aonde estão os MIPs. Logicamente, os controlados estão sempre numa área não acessível ao consumidor, mas é importante muitas vezes que eu verifique onde está o armário de controlados. Eles possuem produtos adequados? Existem quantidades múltiplas daquelas que são prescritas pelo médico? Normalmente, produtos controlados não se vendem em caixas, uma caixa. Em geral, são duas ou três, ou múltiplos de duas ou múltiplos de três. Então, é aquela história, posso visitar junto com o farmacêutico onde estão esses produtos? Onde eles estão localizados, posso verificar ou fazer um levantamento dos itens que eu represento, se todos estão ali, se nós temos todos os produtos, ou se faltam algum que às vezes a pessoa tenha esquecido de comprá-lo. Então, é uma oportunidade quando eu verifico aonde estão todos os medicamentos que eu estou representando, até os suplementos, até as vitaminas e assim por diante. Uma outra coisa, e eu já falei no módulo anterior, é lembrar, os medicamentos estão bem arrumados em forma de paredão? Gente, isso traz um resultado extremamente positivo. Eles podem estar separados por laboratório, o que a maioria das grandes redes fazem, ou eles podem muitas vezes estar misturados junto com os demais. De qualquer forma, o G do genérico tem que ser bastante visível. Então, se eu represento um medicamento genérico, eu tenho que prestar atenção a esse dado, porque é uma oportunidade de aumento de vendas. A gente colocou propositalmente aí uma imagem que algumas farmácias preferem colocar os medicamentos genéricos misturado entre os fabricantes. Eu, particularmente, acho mais interessante que se separem todos os produtos de um laboratório, todos de outro, etc. e tal, o que muitas vezes, pela exibtécnica, é muito mais interessante para o pessoal que entende de gestão de categoria. Farmácias pequenas, em geral, privilegiam essa arrumação misturada, porque como eles têm menos itens no mix, eles acabam fazendo uma arrumação onde não comprometa tanto e apareça uma certa dose de rupturas.
O ideal para quem entende de categoria e de exibir técnica é sempre separar por fabricante, por marca e assim por diante. Então, isso é uma oportunidade para que a gente veja aonde estão os nossos produtos. Ainda existem muitas farmácias dessas, que são um modelo antigo, aonde as empresas que normalmente sugeriam a arrumação da farmácia ou que vendiam equipamentos, diziam que era interessante que a farmácia fosse em forma de U e que tivesse essas pontas aonde os produtos massivos fossem expostos. O cliente, quando entra numa farmácia dela e não consegue enxergar todos os produtos, ela prefere ir numa farmácia que tem aquele paredão. Então, sempre que vocês encontrarem esta, procurem verificar quais são as oportunidades de colocar os medicamentos que a gente representa nessas pontas, para que fiquem mais visíveis ao cliente. Isto é uma oportunidade que em lojas médias e pequenas podem ser interessante o nosso trabalho junto aos demais. Verifiquem também como está o MIP e o OTC e vejam dentro de cada subgrupo aonde estão os nossos produtos. Eu vendo também, represento também suplementos, vitaminas, elas estão nesse conjunto? Em que posição estão? A quantidade adequada? Tem toda a linha que eu represento e assim por diante. Então, quanto mais eu caminho e verifico estas oportunidades, mais eu vou poder fazer uma melhor abordagem quando eu for discutir a minha venda, a minha oportunidade junto com o gestor. Aqui uma outra forma de que são arrumados os MIPs e OTCs fora do balcão de medicamento e que a gente deve revisitar também. Verifiquem, ainda existem hoje balcões de atendimento onde o balconista atende e também faz o pagamento no caixa. Vejam quais são as oportunidades. Existem cestos que eu posso colocar em meu produto massivo, eu posso colocar um display próximo ao display onde está o monitor, aonde o caixa e o balconista atendem. Isso tudo são oportunidades do nosso trabalho. Já falei lá atrás também sobre ponta de gôndola temática. Quantas oportunidades eu tenho de fazer novos compostos de conjuntos de produtos que possam estar arrumados de uma maneira aonde eu sugira que o cliente possa comprar mais itens por impulso, tá? Eu quero lembrar para vocês que quando a gente fala em oportunidades, é muito importante a gente lembrar isso daqui. Vivemos já 2023 dessa forma, mas para 2024 será imperativo. Nós vamos precisar muito da tecnologia, porque elas nos levarão a processos. Nós vamos precisar muito do funcionário ou colaborador que trabalha na farmácia para divulgar o nosso trabalho e para divulgar o trabalho da empresa que ele representa. Nós vamos precisar dos nossos parceiros que nos representam no ponto de venda e que também nos divulgam no ponto de venda. Nós vamos precisar dos clientes que procurem os nossos produtos. E vamos precisar da comunidade. Vocês já devem ter visto quantos eventos a gente fez neste ano. É corrida de rua, são ginásticas para as pessoas na calçada da loja, são várias oportunidades de evento que trazem o pessoal para o varejo. A soma de tecnologia, mais processo, mais colaboradores, mais parceiros engajados, mais clientes e comunidade significam oportunidades de resultados para todos nós. Estamos no mercado onde o ganha-ganha é extremamente importante. Eu devo ganhar tanto quanto o meu parceiro deve ganhar. Devemos estar sempre juntos em busca de resultados interessantes. Então vejam quantas oportunidades teremos neste momento, nesse trabalho. A gente encerra aqui o módulo 4, pedindo que vocês, ao visitarem as farmácias no seu próximo passo, vejam quantas oportunidades deixaram de utilizar e que agora, em sabendo de tudo isso que comentamos, possam utilizá-las da maneira mais adequada possível. Até o módulo 5, nos vemos em breve.